Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico e hoje voltamos à nossa programação matinal. Estava com saudade, confesso, né? Tirar férias é bom, passear é bom, mas eu gosto da minha rotina e gosto da minha rotina de sábado, de estar aqui ao vivo conversando com vocês. Gostei bastante de fazer as nossas lives noturnas, né? Sempre tinha gente diferente nas nossas lives, né? De quem frequenta o Café com Psico agora durante a manhã, os nossos sábados. Mas voltamos à programação original. Vamos retornar às nossas lives matutinas, né? No sábado de manhã, 8h08, todo sábado, 8h08, tem Café com Psico. Hoje nós vamos falar sobre intervenção psicopedagógica, né? Como elaborar, como planejar a nossa intervenção psicopedagógica, tá? Bom dia para quem tá chegando. Estavam com saudades da live de sábado, do nosso Café com Psico? Já pegaram o café de vocês? Eu tô aqui com um balde de café para tomar durante a nossa live. Vamos lá. Vamos falar sobre a avaliação. A avaliação. Tô na cabeça com a avaliação porque eu preciso falar sobre a avaliação hoje também, né? Planejar uma intervenção, né? Fazer um PEI, fazer um planejamento, fazer um PDI, PTI e mais um monte de nomes que nós encontramos por aí para o planejamento das nossas intervenções é sempre um motivo, né, das pessoas me perguntarem na caixinha. Eu já falei sobre intervenção outras vezes, mas hoje a gente vai falar sobre esse planejamento. Como é que a gente pensa esse planejamento, tá bom? Estou num cenário novo, porque o meu escritório não tá legal para minha alergia. Esse tempo de chuva, de frio, de não sei o quê, não tá lá não tá bacana pra eu fazer, não. Então, vocês estão me vendo num cenário diferente, certo? Então, toda vez que o assunto é intervenção, as pessoas ficam com muita dúvida sobre como planejar essa intervenção. Jússi, como é que eu faço esse danado desse PEI? Jússi, como é que eu faço o planejamento da intervenção? Jússi, como é que eu faço o PDI, o PDT e mais várias nomenclaturas, né, que nós temos aí para falar do nosso plano de intervenção. Eu coloquei 6 pontos importantes quando a gente vai pensar em planejar a nossa intervenção, tá? Eu não vou ensinar hoje aqui como vocês vão construir o documento, tá? Eu sei que a dúvida é, Jússi, como é esse documento? Eu entrego, eu não entrego? Calma, a gente vai chegar lá. Outro dia a gente faz um Café com Psico só sobre o PEI, pra gente organizar bem bonitinho o documento mesmo. Mas hoje a gente vai falar sobre como planejar, como pensar essa nossa intervenção, tá certo? Vamos lá. Primeiro, a gente vai pensar. Onde começa a intervenção? Outro dia, agora tem uns 2 dias, eu recebi na caixinha perguntando se podia fazer a avaliação e intervenção juntos, né? E eu respondi que não, que era interessante que a gente avaliasse primeiro para depois fazer a intervenção. Primeiro porque se a gente faz atividades interventivas e se a gente faz intervenções durante a avaliação, o resultado da nossa avaliação tem uma interferência ali, né? Então, se eu tô tentando avaliar a escrita de uma criança e eu fico apontando onde ela tá errando, olha essa palavra tá errada, olha essa palavra aqui, tem certeza que essa palavra tá certa? Então, se eu estou avaliando a escrita, eu não posso ficar apontando toda hora os erros, onde tá errado, o que precisa melhorar.
certo? Porque na hora que a gente for corrigir essa avaliação, quando a gente for pensar em parâmetros para que a gente diga qual é a minha hipótese diagnóstica ou quais são as dificuldades dessa criança, a atividade vai estar lá toda corrigida, né? E por mais que a gente escreva durante a avaliação, durante a aplicação, né? Tal palavra precisou ser corrigida, tal palavra precisou ser corrigida, trocou não sei o que com não sei o que. É importante que a gente não fique fazendo interferências. Porque, primeiro que tem toda a questão da criança de estar ali toda hora sendo corrigida, né? Que é muito chato. A criança que já está ali em avaliação, já está com dificuldade, a gente está confrontando, tá apresentando a dificuldade ali em certos momentos para ela, né? Então, às vezes já tem aquela resistência. E se a gente fica corrigindo, que é a vida dessa criança, né? Passar por correções, ela não vai se sentir à vontade conosco, tá? Ah, Júcia, então quer dizer que eu deixo errado? Na avaliação, você pode deixar errado a palavra. Porque aquele errinho é o que vai te chamar a atenção ali, né? Para as observações sobre as hipóteses diagnósticas, para quem encaminhar e tudo mais, né? Para a gente pensar sobre o caso da criança, tá? E aí, por isso que lá naquela caixinha eu respondi que é mais interessante que a gente avalie, depois que a gente avaliar, porque ela falou sobre hipóteses diagnósticas, sobre diagnóstico. Mesmo que não se tenha uma hipótese diagnóstica, mesmo que a equipe multi, mesmo que não se tenha um diagnóstico no fim da avaliação da equipe multi, ou que não tenha uma hipótese diagnóstica no fim da sua avaliação psicopedagógica, a avaliação psicopedagógica não serve somente para levantar hipóteses diagnósticas ou para colocar a criança dentro da caixinha de um diagnóstico. Jússi, hoje o Café com Psico é sobre intervenção. Por que você está falando de avaliação? Porque não tem intervenção sem avaliação. Não existe intervir em algo que você não sabe o que é, tá? Então, toda vez que nós pensarmos em intervenção psicopedagógica, precisamos pensar também em avaliação psicopedagógica. Certo? Então, se você avaliou essa criança, você vai saber a forma adequada de conduzir essa intervenção. Jússi, e se a criança chega para mim com diagnóstico? Se a criança já chega para mim com um relatório psicopedagógico, já passou por outra psicopedagoga, já passou por uma fono, já passou por uma físio, por uma TO, por um monte de gente, veio para mim para intervenção, o que eu faço? Avalia, bebê! A gente precisa avaliar, gente. Não tem como a gente fazer uma intervenção sem uma avaliação. Justo, mas a criança já tem avaliação, vou fazer de novo. Se você, né, se já foi, todos os profissionais que essa criança passou, né, elas sugerem a mesma hipótese diagnóstica, o mesmo diagnóstico, já foi fechado um diagnóstico, ok pensar nesse diagnóstico. Mas, quando a gente elabora um plano de intervenção, nós não podemos nos deter somente ao diagnóstico, ao que as outras pessoas te contaram, né? Então, é importante que a gente pense nessa avaliação, tá? Jússia é uma criança que tem trissomia 21, tem trissomia 21, já chega com diagnóstico, todo mundo tá vendo ali que essa criança tem esse diagnóstico. Eu vou avaliar? Sim, tire um tempo, se dedique para avaliar. A avaliação na intervenção psicopedagógica, ela é importante, né? Ela que vai nos direcionar a uma intervenção mais assertiva, porque a nossa avaliação, ela precisa ir além de um diagnóstico, ela precisa ir além de um nome, de uma hipótese diagnóstica, tá? Então, é importante que a gente pense fora da caixinha, daquela avaliação de pensar, preciso de um nome para poder intervir. Ah, dislexia, então a minha intervenção vai ser baseada na dislexia. Descalculia, TDAH, TEA. Não, gente. A gente não pode pautar a nossa intervenção
num diagnóstico. E aí, eu vejo muita gente desesperada na avaliação para ter hipóteses diagnósticas, para ter hipóteses diagnósticas assertivas, para ter um nome. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir ter um nome. Há alguns casos bem específicos, casos mais complicados, casos que requerem um diagnóstico diferencial, casos que precisam de outras pessoas olhando para essa criança para chegar num nome, né? Mas a gente não precisa de um nome para começar a intervir. A gente precisa delinear as dificuldades e as potencialidades. Nós precisamos levantar dados sobre as principais dificuldades, sobre as habilidades que essa criança tem e, levantando pontos de dificuldades, nós conseguimos pensar em habilidades que precisam ser estimuladas da forma correta, tá? Então, por favor, não comecem intervenção nenhuma sem antes avaliar essa criança. Faz anamnese. Jússi, lá vem você de novo falando de anamnese. Vou falar a vida inteira sobre anamnese, certo? A anamnese, ela é imprescindível. A anamnese é obrigatória. Vou usar essa palavra agora, tá? A anamnese é obrigatória para os nossos processos, seja de avaliação, seja de intervenção. Por quê? Porque na intervenção a gente vai precisar avaliar alguns pontos, alguns aspectos, né? De crianças que já têm diagnóstico, por exemplo. Mas a gente precisa conhecer essa criança através da ótica da família. Então, não pode, de jeito nenhum, em hipótese alguma, eliminar a anamnese do nosso processo, certo? Então, faz a anamnese, recolhe todos os dados, né? Levanta os dados dessa criança, já passou por outros profissionais, recolhe os relatórios, recolhe se tem exame, se não tem, se tem audiometria, se tem BERA, se tem PAC, né? Se tem o exame lá do transtorno do processamento auditivo central. Então, é importante que a gente recolha tudo e olhe para essa criança como um todo, além do diagnóstico, né? Então, quando a gente vai pensar em intervenção, avaliar, é muito, muito, muito importante. Então, o primeiro passo para uma boa intervenção é fazer uma boa avaliação, é fazer uma excelente avaliação. Mesmo que você não tenha um nome, né, um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, é importante que você faça uma boa avaliação, certo? E aí, depois, a gente vai pensar, a gente já avaliou, então a gente já levantou as principais dificuldades dessa criança. Justo porque você vai falar dificuldades? Porque são dificuldades. Se essa criança só tem dificuldade de aprendizagem e não tem nenhum transtorno, é dificuldade. Se essa criança tem um transtorno de aprendizagem, ela tem o quê? Dificuldades. E se ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela tem o quê? Dificuldades. Se essa criança tem um diagnóstico psicológico, um diagnóstico psiquiátrico, essa criança tem o quê? Dificuldades. A dificuldade vai entrar na nossa sala, junto com aquela criança. Porque ela está tendo dificuldades, né? A partir de alguma questão que às vezes importa pra gente, às vezes não importa, né? Então, a gente precisa pensar, né, no delineamento dessas dificuldades. E aí, quando a gente começa a delinear essas dificuldades, a gente vai pensar nas habilidades que essas dificuldades impedem, né? Eu acho que, deixa eu organizar de novo. As dificuldades impedem que a criança construa ou adquira habilidades. Então, quando a gente delinear as dificuldades, a gente pensa também em habilidades. Quais as habilidades estão sendo impactadas? E aí,
é onde a gente vai começar a traçar o nosso plano interventivo, tá? Então, toda vez que a gente pensar em intervenção, a gente vai pensar nas dificuldades e nas habilidades que nós precisamos desenvolver, certo? Então, toda vez que a gente pensa em intervenção, a gente pensa em cronograma de atividades. Calma, não é bem assim. A gente precisa sim ter ali um apanhado de atividades, mas primeiro a gente vai pensar em planejar os objetivos de curto, médio e longo prazo. Jússi, como é que eu penso nesses objetivos? Eu tô falando rápido demais. Tô sentindo que eu tô correndo. Jússi, como é que eu penso nesses objetivos? Pensando justamente nas habilidades que precisam ser construídas, né? Então, quando a gente olha para uma criança que chega ao nosso consultório e a gente olha primeiro para o diagnóstico, para a dificuldade, para o transtorno ou para tudo aquilo que essa criança não vem conseguindo, a gente se prende a isso e aí a gente tem mais dificuldade de montar o plano de intervenção. Por quê? Porque quando a gente pensa só na dificuldade e a gente não pensa nas habilidades que essa criança tem, como ela pensa, como ela constrói o raciocínio sobre algumas coisas, como essa criança aprende, né? Porque diferente de pensar o que ela não aprende ou o que ela não aprendeu, é importante a gente pensar por que ela não aprende, por que ela não aprendeu, mas também é importante a gente pensar como essa criança aprende. Então, veja que montar um plano de intervenção não é um processo fácil. A gente precisa, sim, sentar um pouquinho, né, e nos organizar com relação a várias questões, né? Não é só pegar um livro assim, dizer assim, tem tudo aqui e eu vou colocar tudo no meu plano. Não é assim. Cada criança é uma criança, cada caso é um caso. Por isso que tem algumas pessoas que me procuram no direct e às vezes elas ficam chateadas, sabe? Porque eu digo, eu preciso conhecer sua criança direito, eu preciso ter mais informações. As pessoas querem que eu resolva o problema delas no direct, mas não dá pra eu ajudar aquela pessoa que tá tendo dificuldades com uma criança no consultório só pelo direct, né? Mas é porque só quer vender supervisão, só quer vender mentoria. Não é assim, a gente precisa ter cautela, gente. Se eu nem tenho espaço para supervisão mais, assim, né? Eu tô com muito cuidado na hora de fazer os alinhamentos para supervisões, né? Então, é importante a gente pensar primeiro, né, que existe ali uma criança, uma vida que precisa de você. Existe uma família que está investindo tempo, dinheiro e expectativa no seu trabalho. E a gente não pode pensar na intervenção como uma receita de bolo, né, como o Tassi colocou aqui. Não é receita de bolo. Cada criança é um caso único, independente do transtorno, independente do diagnóstico, certo? Então, avalie, levante sim as dificuldades, levante pontos positivos dessa criança. A gente precisa saber, além do que na avaliação, a gente precisa saber por quê e como. Lembra, já tem um Café com Psico falando sobre a avaliação dessas 3 questõezinhas que eu coloquei aqui, né? E na intervenção, o porquê é importante. Mas o mais importante para nós é o como. Como essa criança aprende? Não tem como a gente planejar uma intervenção com uma criança sem saber como é o processo dela. Qual é o perfil cognitivo dessa criança? Ela aprende como? Porque como é que eu vou ensiná-la se eu não sei como ela aprende, né?
aquela frase que tá ali na minha bio, que a magia está em acreditar que todos podem aprender, é justamente ir lá nas profundezas dessa aprendizagem e pensar nesse como. Então, todo mundo pode aprender, porque cada pessoa, independente do diagnóstico, se é neurotípica, se é neurodiversa, se tem um diagnóstico, se não tem, né? A gente precisa pensar em como essa pessoa aprende. E aí a magia tá aí. Porque se eu sei como ela aprende, eu consigo fazer com que ela aprenda. Não é verdade? Muitas vezes não tá a dificuldade que a criança tem, muitas vezes não tá nela, está no meio, está no como esse conteúdo é passado para ela e ela não aprende muitas vezes, né? Então, vamos pensar no porquê, no como. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente pensa em começar a planejar a intervenção psicopedagógica, na nossa avaliação, a gente já precisa ter levantado o como essa criança aprende, né? Como a Tamires colocou aqui, né? Perfil cognitivo, já tinha falado antes, a gente precisa levantar o perfil cognitivo na avaliação para a gente poder delinear a intervenção, tá certo? Então, quando a gente pensa em intervenção, tire da sua cabeça que você vai começar pensando em atividades, tá? A gente vai pensar primeiro em habilidades. Pensando nessas habilidades, nas habilidades que estão em déficit, nas habilidades que estão ok e no que está em excesso, a gente vai balancear e ver o que é mais urgente. Sendo assim, o que é mais urgente nesse caso, né? Qual é a habilidade que é preditora, que é pré-requisito de uma habilidade que está em déficit? Será que essa habilidade que é pré-requisito também está em déficit? Ou ela está ok? Se ela está ok, a gente vai começar aqui. Se ela está em déficit, a gente vai pro outro pré-requisito. E aí a gente vai pensar em construir uma escadinha com essa criança, né? Vai chegar pra gente, né? Chega pra gente, infelizmente, a psicopedagogia ainda é vista como aprendizagem acadêmica, né? Que a gente resolve questões de aprendizagem acadêmica, né? Mas a aprendizagem é a parte toda da criança, cognitiva inteira, né? Da criança. A criança é aprendizagem o tempo inteiro, né? Mas, e aí eu digo pra vocês, o tempo inteiro. Tem que estudar desenvolvimento infantil. Tem que estudar desenvolvimento na adolescência. Se você trabalha com adultos, tem que entender como esse adulto se desenvolve nessa idade que ele está. Por quê? Porque a gente precisa entender o como, né? E aí, a gente pensa nessa escadinha, né? Em construir uma escadinha na intervenção. E aí a gente precisa ter objetivos de curto, de médio e de longo prazo. E aí, nesse processo de subir essa escadinha de curto, médio e longo prazo, a gente vai reavaliando essa criança e organizando e reorganizando esses objetivos, tá? Então, os objetivos de curto prazo são aqueles que são urgentes. O que é que tá mais chamando a atenção aqui é determinada habilidade. E depois a gente vê os preditores, pra gente começar a construir aí essa nossa escadinha, tá certo? Não tem como começar do topo e descer. A gente precisa pensar sempre no que vem antes pra gente construir essa escadinha, tá certo? É importante a gente pensar nas habilidades para construir os objetivos de curto, médio e longo prazo, porque você consegue também delinear o prazo para aquisição de cada coisa. Justo, quer dizer que eu vou dizer, com 3 meses essa criança vai aprender isso, com 5 meses essa criança vai aprender isso. Não, mas é porque a família, quando ela começa uma intervenção, ela quer saber quando acaba. E muitas vezes a gente não sabe quando acaba, não sabe quando vai dar alta para essa criança. Mas se a gente consegue estabelecer esses objetivos, a gente consegue pensar nessa alta. A gente consegue pensar também que essa criança está adquirindo, né? Está no processo de adquirir
essas habilidades, tá bom? Então, depois que a gente coloca os objetivos de curto, médio e longo prazo, é que a gente vai começar a pensar nas atividades, certo? Dúvidas por aqui? Deixa eu ver como é que estão os comentários. Comecei a ouvir seu podcast, estou amando. Ai, obrigada, Nath. Essa live também vai pra lá, tá certo? Todas as lives do Café com Psico viram podcast. Vocês podem, viram episódios do podcast, né? Vocês podem encontrar no YouTube ou no Spotify, nas plataformas de áudio de sua preferência, procurando por Café com Psico ou Jucimara Gomes, que aparece lá bonitinho. Obrigada, Nath. Deixa eu ver mais. Perfil cognitivo que a Tamires colocou. Começar pelos pontos fortes. Edson, o livro deve ter umas 1.500 páginas. Eu nem sei quantas páginas tem. Tem 600 e pouco, não tem tudo isso não. Deixa eu ver mais. Aprendi isso em um post seu. Obrigada. Levantar perfil cognitivo, ok. Bora lá, acho que não tem mais não, né? Então vou seguir. Sem perguntas. Se vocês se sentirem à vontade para comentar, sugerir, dar dicas, perguntar, pode usar os comentários, mas pode usar também a caixinha aí do lado que tem uma interrogação, tá? Se você colocar na caixinha, eu não vou ler o seu nome porque eu entendo que você quer sigilo, tá bom? E se você quiser perguntar aí sem sigilo mesmo, você faz o comentário aqui para todo mundo ver, beleza? Vamos seguindo. E aí, o terceiro passo, né? Depois que a gente avaliou, depois que a gente fez perfil cognitivo, que a gente levantou as potencialidades, as dificuldades dessa criança e que nós delineamos os objetivos de curto, médio e longo prazo, é que a gente vai pensar nas atividades, nos jogos, nos desafios, nas atividades, né, mais pontuais. E aí, vou cutucar vocês agora com uma coisa que a gente recebe muito por aqui. Jússi, qual atividade para TDAH? Jússi, qual atividade para dislexia? Jússi, qual é o melhor jogo para descalculia? Jússi, qual é a melhor atividade para não sei o quê? Vamos parar. E aí, quando eu digo depende, não sei, preciso conhecer sua criança, as pessoas ficam retadas comigo. Mas não é bem assim, gente. Quando a gente compra um brinquedo, quando a gente compra um jogo, quando a gente elabora uma atividade, quando a gente pesquisa uma atividade, a gente precisa pensar em habilidades. Por isso que eu vou bater na tecla aqui, vocês, né, falando em habilidades. A gente precisa pensar nessas habilidades quando a gente vai pensar em organizar a atividade dessa criança, aquela sessão daquela criança, né? Então, Jússi, é importante ter um cronograma de atividades? Sim, é importante. Esse cronograma precisa ser flexível. Não dá para a gente pensar num cronograma de atividades muito rígido, porque a gente precisa sentir essa criança também, né? Então, quando a gente pensar em atividades, primeira coisa que vocês vão colocar na cabeça de vocês. Ó, isso aqui tem que estar já a postos. Toda vez que pensar em intervenção, toda vez que pensar em atividade, vocês já precisam estar ali com essa cartinha bem organizada, bem delineada, que é, não existe atividade certa. Ei! Não existe atividade de dislexia, não existe atividade de descalculia, atividade de TDAH, atividade para TEA. Não existe isso, gente, não existe. E aí a gente volta para aquela velha história da receita de bolo, né? Gente, como é que eu posso dizer para você qual é a melhor atividade para a sua criança? Se eu não conheço a sua criança, se eu não avaliei, se eu não estou com ela no dia a dia, não conheço o perfil cognitivo, não sei como ela aprende, como raios eu vou dizer assim, olha, faz um sudoku,
tenho como pensar nisso, né? Então, toda vez que a gente pensar... E aí eu vou bater na tecla forever que nós precisamos conhecer psicopatologia e nós precisamos conhecer habilidades, funções cerebrais, para a gente poder começar a pensar nas atividades, né? Então, sentar na frente do computador, abrir o Google e colocar atividade para dislexia, qualquer pessoa faz. Não precisa ser psicopedagogo para fazer isso. Sinto muito. É duro, eu sei. Não estou querendo ofender ninguém. Eu sei da correria, da sua correria no dia a dia. Mas eu sei também que atrás do trabalho do psicopedagogo existe um fazer científico. Existe uma teoria, várias teorias. E se a gente coloca no Google, o Google vai trazer pra gente. Né? E se eu coloco lá atividade para TDAH, vai aparecer 50.000. Se eu coloco atividade para dislexia, vai aparecer mais outras milhares. Né? Mas eu preciso saber por que eu devo fazer essa atividade com essa criança, né? E muitas vezes aí as pessoas ficam chateadas porque eu não envio, porque eu não mando o link, porque eu não faço atividades para serem compartilhadas, né? Faz um PDF para download e tal. Porque eu não acredito nisso, gente. Eu não acredito em atividade pronta. Eu desenvolvo muita coisa com os meninos. E quando eu dou um Google, quando eu pesquiso na internet uma coisa, eu sei por que eu pesquisei aquilo. Eu sei qual habilidade eu vou trabalhar com aquela criança. Mesmo atividade pronta. Mas, muitas vezes, as psicopedagogas de plantão aqui, por favor, me coloquem aí. A Stefania dizendo que as mães fazem isso. Pois é, as mães fazem isso quando elas querem estimular os filhos dela em casa. Mas aí, muitas vezes, elas fazem e dizem assim, Júcia, eu não consegui fazer. Não, fulano não conseguiu fazer comigo essa atividade. Porque, na verdade, o jeito que foi feito, o como foi pensado no transtorno e não naquela criança, né? Então, toda vez, mesmo que for para dar um Google na atividade, pensem em... Me perdi agora. Pensem nas habilidades, tá bom? A gente da psicopedagogia, a gente confecciona muita coisa, a gente faz muita coisa, a gente desenvolve muita coisa. Eu sou a rainha do Word, eu era a rainha do PowerPoint e do Word, eu fazia tudo no Word. Todas as montagens, tudo que eu queria imprimir, fazer atividade, eu fazia no Word ou no PowerPoint. Agora eu consigo usar também o Canva, né? Então eu uso o Canva para organizar algumas atividades com as crianças e super dá certo, tá? A gente sempre pensa em atividades estruturadas, né? A gente sempre pensa em pegar a atividade pronta. E aí eu vou comprar um pack de atividades de dislexia. Mas não dá certo não, minha gente. Não dá certo. A gente precisa pensar naquela criança. Aquela criança é uma criança que tem toda uma história e a gente tirar a criança colocar a criança na caixinha da dislexia, do TDAH, do TEA, não dá certo. E aí, por isso que muitas pessoas não conseguem avanços na intervenção, na terapia, na psicopedagogia, porque usa a caixinha, né? Então, bora pensar fora da caixinha. Combinado? Então, tire essa ideia de caixinhas, de setores, quando você for escolher as atividades para a sua criança na intervenção, tá? Dessetorize. Se você quer dizer que agora vai ficar tudo desorganizado, tudo bagunçado? Não de jeito nenhum. Não é para ser uma bagunça. Mas, se eu coloco atividades para TEA na minha organização, atividades para dislexia, atividades para TDAH, eu tiro a oportunidade, né, de me organizar, e aí você tira a sua oportunidade, não é da criança, de se organizar e de aproveitar melhor as habilidades dessa criança, certo?
Às vezes você compra uma atividade para dislexia, só que você consegue usar com uma criança com TEA, porque é a mesma habilidade que a gente quer trabalhar naquele momento, né? Então, toda vez que a gente pensar, né, em atividades, em cronograma de atividades, a gente precisa pensar nas habilidades que precisam ser estimuladas, tá? E aí você vai ver qual é a habilidade que precisa ser estimulada e como essa criança vai começar a adquirir essa habilidade. Para depois pensar, né, na atividade. Porque se a gente pensa só no transtorno, a gente priva essa criança de se desenvolver de forma única, né? Como a Ive colocou aqui, mesmo porque a avaliação descreve aquela criança única, exatamente. Por isso que a gente precisa avaliar, né? E a gente precisa ter em mente que nem todo transtorno será, né, precisará das mesmas estratégias interventivas. Então, eu posso ter 2 crianças com TEA, 2 crianças com TDAH, 2 crianças com descalculia, dislexia, e elas precisarem de coisas diferentes na minha intervenção, né? E aí, vocês vão querer me bater. Tudo bem. De longe eu aguento. Quando a gente compra um brinquedo, um jogo, né? A gente fica ali querendo usar toda hora, né? Aí tem alguns profissionais que mostram o brinquedo no story. Faz um bumeranguezinho assim. Comprei brinquedo novo! Aí depois, o dia inteiro, todas as crianças usando o mesmo brinquedo. Primeiro que é impossível a gente comprar um brinquedo hoje e pensar em habilidades, estruturar estratégias para o mesmo dia. Só se você já fez tudo isso e diga, eu vou comprar aquele brinquedo. Aí, beleza. Mas, e ainda mais impossível comprar o brinquedo hoje e pensar em estratégias interventivas, pensar em habilidades, pensar em tudo individualizado do jeito que a psicopedagogia é para todas as crianças. Né? Então, eu fico meio, tá improvisando, né, amigues? Eu sei que o brinquedo é divertido, mas o brinquedo divertido precisa ser divertido para a criança e precisa ser interessante para a proposta interventiva da criança, né? Então, eu posso achar o brinquedo máximo, uou, legal demais, dá para trabalhar com muita criança, com muita gente, tá? Calma, que a gente precisa atender as necessidades dessa criança. Tá? Então, eu comprei brinquedos novos outros dias, mas acabei que não usei com muitas crianças, porque não era hora ainda no planejamento das outras crianças usar o brinquedo. E vai ter criança que nem vai usar aquele brinquedo, aquele jogo. Tem criança que nunca vai usar aquele jogo, porque não precisa. Não tem necessidade interventiva para que aquela criança use aquele jogo, aquela brincadeira, aquele brinquedo, enfim, tá? Então, gente, cuidado. Aí, essa dica também vai para a compra dos brinquedos, para a gente otimizar a compra dos brinquedos. Quando a gente pensa no brinquedo, a gente não precisa pensar só no que ele faz. A gente precisa pensar em todas as outras habilidades, né? E aí, por isso que eu não sou aquela terapeuta que vive comprando brinquedos, porque eu aproveito o brinquedo de todas as formas possíveis, né? Eu sei que o coração da gente pede pra comprar porque acha bonitinho, porque não sei o que, mas é importante até pra gente pensar na nossa flexibilidade cognitiva, na nossa variação, né? E aí, ter muitos brinquedos é ótimo, mas muitas vezes atrapalha, né? Porque exige lugar pra guardar e mais outras questões. Então, assim, quando a gente vai pensar numa atividade, no cronograma de atividades, a gente precisa pensar nas habilidades, né, como essa criança aprende, e que o diagnóstico dá um direcionamento, mas ele não é um ultimato, certo? E que a gente precisa pensar nos níveis de desafio, nos níveis de dificuldade dessa criança. Stephanie colocou aqui, é porque a colega posta e fica na competição de ter tantos recursos também. Né? Eu acho isso
complicado. Todo mundo quer ter muita coisa, todo mundo quer ter muito recurso, todo mundo... Parece que é uma competição mesmo, Stefânia. Você usou a palavra correta. Quem tem mais recurso, quem tem mais brinquedo, quem comprou o brinquedo mais caro da vez, quem tem coisas diferentonas para mostrar para as nossas crianças, mas não é bem assim, né? Quando a gente pensa, em ter variedades, é bom, porque tem uma criança que está ali há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos em intervenção, e se a gente tem o mesmo brinquedo, realmente cansa para aquela criança. Mas se ela está cansando, é porque você não está sabendo elaborar as estratégias adequadamente, tá? E aí a gente pensa, quando vai pensar, num cronograma de atividades, precisa ser flexível. Aí tem gente que me diz assim, Jússi, eu quero fazer o planejamento para o trimestre inteiro. Dá para fazer? Dá para fazer o planejamento para o trimestre inteiro, pensando em habilidades de curto, médio e longo prazo, em habilidades e em objetivos de curto, médio e longo prazo. Mas não dá para a gente pensar em todas as atividades, no cronograma das atividades de 3 meses. Não dá, tá? Outra coisa, eu até anotei aqui, frequência terapêutica, Então, é importante a gente pensar nas dificuldades dessa criança e na frequência terapêutica que ela vai ter com a gente, São 2 vezes semanais, 3 vezes semanais, 1 vez semanal, porque a gente precisa dessa frequência pra gente elaborar o plano, elaborar um cronograma de atividades, e esse cronograma de atividades, primeiro, ele não precisa e ele não pode ser rígido, porque a gente vai levar em consideração a preferência da criança. Então, é importante a gente pensar que tem que fazer a avaliação de preferências também, porque na psicopedagogia é tudo muito individual e personalizado. Não dá para eu fazer uma atividade para uma criança que gosta do Sonic, fazer uma atividade de Mickey. Pode ser interessante? Pode, pra gente quebrar a inflexibilidade e outras questões. Mas, se a criança gosta de Sonic, ela vai ficar muito mais motivada se na atividade tem o Sonic, Então, é importante a gente pensar nas preferências também. Então, façam a avaliação de preferências. Inclusive, eu ia disponibilizar um roteiro no grupo do Telegram do Café com Psico, mas não tive as reações que eu precisava para desbloquear. Então, só as meninas da minha mentoria vão ter acesso à avaliação de preferências que eu ia disponibilizar, tá? Então, quando a gente pensa em flexibilidade, em cronograma de atividades, a gente pensa em variedade e flexibilidade, tá? Jússi, posso fazer a mesma atividade com um espaço de tempo? Pode, tranquilo, mas precisa ver se essa criança não vai se cansar, Então, você pode trabalhar a mesma habilidade de formas variadas, de diversas, milhares de formas diferentes, tá? Então, não é porque você precisa trabalhar adição, matemática, raciocínio lógico, que você precisa fazer a mesma atividade sempre, Você pode fazer trabalhar a mesma habilidade com várias formas diferentes, tá? Então, quando a gente for pensar no cronograma de atividades, em escolher as atividades, a gente, lógico, não deixe para cima da hora, não deixe para o improviso, tá? Sentar na frente do Google e dizer assim, tá, agora eu vou escolher a sessão da criança que vem já, daqui 10 minutos, Não dá para fazer assim, tá? Mas também não seja muito rígida, porque a criança vai gostando, não vai gostando, não é tão legal assim. Às vezes a gente planeja uma atividade e acha que a criança vai achar o máximo. Uau, a criança... Ou então a criança acha muito difícil a execução, ou a criança acha a instrução um tanto difícil, ela não consegue fazer. Então a gente precisa ficar atento a isso, tá? Então, além de flexibilidade,
nesse cronograma de atividades, a gente precisa entender que desafiante, desafiador, é diferente de difícil, tá? A gente precisa, sim, ter atividades desafiadoras, né? Até para movimentar e motivar essa criança, porque se for muito fácil também, né? Já sei fazer, mas, e aí a criança não vai querer fazer. Mas a gente precisa pensar no nível de dificuldade dessa atividade que a gente está proporcionando para essa criança, tá? Porque a gente precisa pensar que precisa ser desafiador, mas não pode ser extremamente difícil, porque aí ela vai desistir do mesmo jeito. Ah, não tô conseguindo fazer, não vou fazer, né? Então, sempre que você for escolher uma atividade, pense na habilidade e se essa criança consegue executar, mesmo com um nível pequeno de dificuldade, se ela consegue executar. E aí depois a gente vai aumentando, né, gradativamente o nível de dificuldade dessas atividades. A gente não pode trazer uma atividade extremamente difícil para aquela criança, primeiro pela dificuldade, né, que ela tem, segundo que vai ser desmotivador. Imagina se eu digo para vocês assim, gente, olha, no final da live a gente vai fazer uma prova de grego, que é todo mundo aqui, né? Quem tiver o mínimo de conhecimento vai saber fazer alguma coisa, mas quem não souber nada vai fugir, vai dizer, tchau, Jussi, tem um compromisso, minha mãe tá me esperando, todo mundo, vou fazer o almoço, vou fazer faxina, cada um vai arrumar uma desculpa diferente para fugir. Mesmo assim é a criança, né? Então, se a gente coloca uma atividade muito difícil, ela vai arrumar um artifício para fugir, né? E não é o objetivo naquele momento, tá? Então, pense nos níveis de dificuldade dessa atividade que você está proporcionando, tá bom? Rafael colocou aqui, o importante não é o valor do brinquedo, mas a utilidade dele para a intervenção. Exatamente, porque às vezes a gente, né, pensa em coisas bem baratas, coisas que a gente tem em casa, rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha, plástico bolha, areia, folhas secas, a gente usa e dá super certo em algumas atividades que a gente precisa, né? Então, não é o valor do brinquedo, o valor da atividade, é a utilidade dele para aquela criança, né? O quanto ele vai ser importante para aquela criança, tá? A Stefania colocou aqui que concorda, muito bom. Vauli, a frequência terapêutica implica muitas coisas mesmo, bem colocado. Obrigada. Vamos lá, verdade. Nem vi, fala aqui, Jussi. O que, Stefania? Me conta. As reações. Ah, menina, eu coloquei há algum tempo falando sobre a avaliação de preferências e coloquei para vocês desbloquearem. Coloquei um cadeadinho naquelas reações, sabe? Aí eu disse, olha, eu vou desbloquear com tantas... Acho que foi 200, né? 200 reações que teria que clicar no cadeado, né? 200 pessoas. E aí não desbloquearam, não tiveram a avaliação de preferências, a lista de avaliação de preferências. Vamos lá. Para finalizar, depois de pensar nos níveis de dificuldade da atividade para o nosso cronograma de atividades, para as nossas atividades, a gente precisa pensar em registrar, né? Então, o quinto passo aí para a gente pensar na nossa intervenção é registrar, certo? A gente precisa registrar os avanços, né? E aí, é um ponto positivo para a gente registrar. Ive, qual o livro que você fala? O livro que eu acabei de mostrar? Eu não mostrei livro para intervenção. Era só um exemplo para mostrar a quantidade de folhas, mas é esse aqui, ó. Depois eu mostro para vocês. Ups, me engasguei. Calma. Então, registrar é importante, certo? Jussi, como é que eu faço esse registro? Você pode fazer um registro descritivo, né, qualitativo, ou você pode pensar em ter aí um registro quantitativo. Você decide como você vai, né, levantar esses dados.
Em alguns casos, é mais interessante que faça quali, em outros casos é mais interessante que faça quanti, mas eu gosto de fazer os dois, certo? Quali e quanti, porque a gente tem 2 parâmetros ali, 2 registros para a gente se organizar para registrar esses avanços, certo? Então, por que é importante registrar? Em algumas profissões, a gente usa evolução, né? E eu acho importante a gente usar evolução também. É uma palavra interessante, né? Evolução, porque a gente vai evoluir o paciente, a gente vai evoluir o nosso cliente. Justo, mas não traz uma perspectiva muito de hospital, né? De enfermagem, de evoluir o paciente, da ficha de evolução. Eu não acredito que dê essa conotação, né? Eu chamo os meninos de pacientes sem problemas, eu gosto de usar essa palavra, né, do que clientes, eu prefiro usar pacientes, isso aí já é outra seara, mas quando a gente pensa em registrar os avanços, é importante que a gente registre as evoluções, registrar o que evoluiu, por que evoluiu, como evoluiu e quanto evoluiu. E, da mesma maneira, na mesma proporção, a gente precisa observar também, no nosso plano, com os objetivos de curto, médio e longo prazo, por que não evoluiu, o que não evoluiu, por que não evoluiu, como a gente pode melhorar, certo? Então, quando a gente pensa em registrar, é importante a gente registrar a criança que está em intervenção, porque muitas pessoas dizem, Justo, a gente dá mais valor aos registros na avaliação, porque a gente vai ter que montar relatório, porque a gente vai ter que falar com a família, vai ter que fazer a visita escolar, né? Mas no acompanhamento, na intervenção, é imprescindível que você tenha esses registros, né? Os registros dos avanços dessa criança, o que é que ela está conseguindo fazer, o que não está conseguindo fazer, por que não conseguiu, por quê? Porque a gente precisa reestruturar a intervenção, né? Então, se eu fiz uma atividade hoje e essa atividade não foi bacana, não tive bons resultados, eu preciso pensar por que eu não tive bons resultados, o que é que eu posso fazer para ter bons resultados? Será que não foi o jeito que eu trouxe essa atividade? E se eu transformar essa habilidade, né? Então, se a habilidade que está na atividade no papel, se eu transformar numa brincadeira, será que eu vou ter mais sucesso? Né? Então, a gente precisa organizar para reestruturar. Então, muitas vezes eu vejo muita gente dizendo assim, a criança não consegue fazer tal coisa, não está conseguindo fazer tal coisa, não está evoluindo, mas sempre oferece a mesma atividade para aquela criança, do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas instruções, né? E muitas vezes, se a gente varia o jeito que a gente mostra essa atividade para a criança já consegue fazer, né? Então, é importante que a gente tenha um campo lá no documento de reestruturação. Como eu posso repensar nessa habilidade ou nessa atividade para trazer novamente para essa criança de uma forma diferente, né? E aí, tanto para essa reestruturação, para a gente conseguir seguir com essa criança, quanto para nós pensarmos na reavaliação, né? Peraí que eu anotei. Reavaliação, na reestruturação do plano terapêutico, né? E na construção de relatórios de acompanhamento. Muitas vezes vocês vão receber relatórios de acompanhamento. E, né, diferente do relatório de hipótese diagnóstica, no relatório de avaliação psicopedagógica, no relatório de acompanhamento, o profissional que solicita o relatório de acompanhamento, ele quer saber como essa criança está se desenvolvendo. Quais são os avanços, quais são as interferências nos avanços, por que ela não está avançando, em que áreas ela não está avançando, para poder reestruturar também o olhar sobre essa criança, né? Então, quando a gente registra, quando a gente tem esse registro, né, dos avanços, a evolução do nosso paciente, a gente consegue pensar nessa reestruturação. Isso é importante para nós e é importante para essa criança, porque quando outro profissional solicita, né, te solicita um relatório, ele consegue
observar, né? Ele consegue perceber os avanços que essa criança teve, por que que ela não teve e como é que ele pode melhorar o trabalho dele também, né? Então, o registro, né, é importante para a gente, para a criança, para o desenrolar, né, da evolução dessa criança e para os outros profissionais também, certo? Então, hoje a gente não trouxe a construção do plano de intervenção, mas a gente trouxe aqui 5 aspectos importantes para começar a planejar a intervenção psicopedagógica, né? Avaliação, levantar dificuldades e potencialidades, planejamento dos objetivos de curto, médio e longo prazo, observar os níveis de dificuldade para o cronograma de atividades e registrar o desempenho, o desenvolvimento dessa criança na intervenção, tá certo? Quando a gente registra, a gente consegue ver onde ela estava, como foi esse processo e para onde ela está indo, né? E fica mais palpável a gente pensar no processo de alta dessa criança. Se ela vai precisar de outro profissional, se ela não vai precisar de outro profissional, se a frequência aumenta, se a frequência da terapia aumenta, se a frequência da terapia diminui, como é que a gente vai delinear as próximas sessões, né? Então, é importante que a gente pense sempre, né, em manter o registro atualizado, certo? Dúvidas? Estamos terminando. Olha só, com menos de 1 hora de live. Que felicidade! Menos de 1 hora, olha só. Bom dia para quem tá chegando. Maravilhosa, obrigada pelas dicas. Obrigada, Kelly. Coloquem as dúvidas, as indignações, as sugestões. Ó, tô vendo aqui, Vanessa e Lide. Libera pra gente. Não viu, né? Que pena. A lista, né? A avaliaçãozinha de preferências. Vou pensar. Dani, livro? Qual livro, Dani? Quer que mostre o livro de novo? Esse livro aqui não é sobre intervenção psicopedagógica, não. Vocês querem que mostre de novo o livro que tá aqui perto? Ah, o livro que eu mostrei não é sobre intervenção psicopedagógica, tá, Dani? É um livro que eu queria bastante, ele até tá desatualizado, mas é esse daqui da Dumas, ó. Eu acho que inverte pra vocês, né? Não sei. É Psicopatologia da Infância e da Adolescência, ó. Ele tem uma bíblia. Mas tem outros aqui também que eu estava usando na mentoria com as meninas na quinta-feira e ainda estão por aqui. Deixa eu ver mais. Excelente, Jussi. Obrigada. Cadê? Tássio colocou. Coloca o cadeado novamente para ver se a galera libera dessa vez. Vou pensar em colocar de novo, certo? Sobre a avaliação de preferências. Para ver se vocês vão conseguir a quantidade de reações que eu disse. Vamos lá. Cadê? Acho que é isso, né, gente? Vamos lá. Vamos embora. Gente, essa live vai ficar salva. Como funciona a mentoria? Ah, Kellen, a mentoria é uma mentoria em grupo. Fala comigo no privado depois, tá bom? Vamos finalizando nossa live. A live vai ficar salva aqui no meu perfil. Deixa eu tirar o meu momento de print. Algum livro para indicar sobre perfil cognitivo? Eita, não necessariamente, Ive. Mas vou pensar, certo? Quando a gente pensa assim, é mais um raciocínio clínico, sabe? Mas eu vou ver se tem algum livro específico. Eu acho que não. Mas eu vou pesquisar, tá certo? Vou dar uma olhadinha nos livros que eu tenho aqui e nos
nos que estão na listinha de compras, que a gente sempre tem uma listinha de livros, né, para comprar. Vou pensar. Eu acho que eu tenho um de neuropsicologia, eu acho que tem alguma coisa. Mas eu te digo certinho, tá? Me lembra no direct. Gente, então vamos pro meu momento print, pra eu conseguir fazer minha capa, porque eu nunca consigo. Que eu faço caras e bocas. Quem quiser dar um print, me marcar, colocar que estava assistindo o Café com Psico, vou repostar todo mundo depois. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil e posteriormente ela vai para o podcast Café com Psico lá no YouTube e nas plataformas de áudio da sua preferência, tá bom? Então, bom sábado, qualquer coisa, estou no direct, estou por aqui, agilizando minhas coisas de sábado, mas estou por aqui também, tá bom? Um cheiro e até próximo sábado. Ah, minha gente, próximo sábado teremos Café com Psico Interestadual, vocês estão pensando o quê? Inclusive, a gente vai falar sobre mentoria, tá? Eu vou estar na Paraíba, em João Pessoa, conversando com a Ananda pessoalmente. E aí, o nosso Café com Psico vai ser presencial, interestadual. Não perca, vai ser maravilhoso. Tô animadíssima. E eu disse que quando a gente pudesse viajar, eu ia viajar e ia conhecer todo mundo, não disse? Pois é, já comecei. Semana que vem tem Café com Psico lá na Paraíba, em João Pessoa, com a Ananda. Me aguardem, me aguardem. Daqui a pouco eu tô chegando por aí. Cheiro, gente. Tchau.